Olá, tudo bem? Boa tarde, quase boa noite a todos, né? A Cláudia vai fazer a nossa abertura aí hoje do nosso seminário. Por favor, Cláudia. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Grupo SEIB. Meu nome é Cláudia Campos e eu respondo pela gerência de relacionamento da região Sudeste. E o nosso assunto hoje vai ser palestrado pelo Dr. Bruno, médico cardiologista, diretor de mercado do SEIB, e a nossa moderação técnica será feita pela doutora Graciela Martins, gerente técnica do Grupo SEIB. O assunto é um tema de grande discussão, que é como fazer o retorno ao trabalho dos colaboradores através de uma gestão segura e responsável. Durante a apresentação, os senhores podem, através desse botão que está no vídeo abaixo, aqui no canto inferior do vídeo, que é o Q&A, bem do ladinho aí do chat, vocês podem fazer as perguntas através deste botão, e ao final da apresentação do Dr. Bruno, nós vamos fazer essas perguntas, vamos trazer essas respostas, e eu desejo a todos um excelente encontro, que seja muito produtivo e saúde. Aí, doutor Bruno, agora é com você. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês aí. Eu entendo que nós temos aí vários colegas médicos, várias empresas. A ideia é que a gente crie um ponto aí de discussão aí hoje aberto para que a gente possa, de alguma forma, contribuir aí para que nós juntos possamos enfrentar da melhor forma possível essa pandemia dentro do ambiente corporativo, né? E aí eu acho que trazer um pouco da nossa experiência, o que eu vou trazer aqui é um pouco do que a gente tem discutido com várias empresas, várias informações que a gente tem trocado, tentando atender demandas as mais diversas possíveis, né? Dentro desse ambiente corporativo de gestão segura, né, da saúde dos colaboradores e retomada, né, das atividades daqui para frente, já que nós temos observado aí várias cidades ou estados que estão planejando esse movimento. Vou compartilhar a tela da minha apresentação e, como a Cláudia falou, reforçamos a questão de as perguntas serem colocadas aí no Q&A, né, que aí a gente vai acompanhando e compilando isso ao longo do tempo para a gente responder para vocês ao final, tá bom? Vamos lá. Bom, o tema, como eu coloquei para vocês, né, eu queria navegar com vocês um pouquinho em torno da triagem, monitoramento e o diagnóstico de COVID, entendendo que a gente entende que para que a gente tenha o uso racional dos recursos de medicina diagnóstica, a gente precisa ter um alinhamento entre a triagem e o monitoramento para que a gente tenha uma testagem eficiente. Então, ao longo da minha apresentação, eu gostaria de transitar em cima de cada um desses tópicos, entendendo que se um elo dessa cadeia não for eficiente, a gente também não vai ter uma utilização racional dos testes. E quando eu falo racional, o uso indevido, aqui, e como nós vamos ver lá na frente, não faz nenhum sentido hoje a gente fazer testagem de toda uma população de uma determinada empresa, vai ficar muito claro isso no final. Então, ou seja, é muito importante que a gente tenha esses passos, e eu entendo que a boa parte das empresas dos senhores e senhoras já estejam envolvidas em discussões de triagem, monitoramento, e aí meu objetivo é acoplar, quer dizer, um pouco dessa discussão de triagem e monitoramento em cima da testagem, que talvez seja o tópico principal. Ok, então, desfeito aí, desculpa. Então, ou seja, nós vamos navegar aí em torno da triagem, monitoramento e a testagem, entendendo que nessa triagem inicial a gente vai estar fazendo um movimento a gente entende que todos nós estamos fazendo um movimento de estratificação do risco dessa população, da nossa empresa. Uma vez estratificado, nós vamos estar monitorando os sintomas e criando estratégias de promoção de saúde, que nós vamos tentar detalhar isso um pouco melhor. E aí, no final, a gente detalha a questão juntando tudo isso dentro de uma sugestão de protocolos de testagem para que a gente possa materializar um pouco melhor a junção desses três elos que a gente está propondo.
Quando a gente fala de triagem, nós estamos falando, como nós estamos falando diante de um cenário de pandemia, muitos de nós estamos em home office, ou seja, não faz sentido todo e qualquer monitoramento que a gente esteja fazendo com os nossos colaboradores que seja feito de forma remota. Tem empresas fazendo isso hoje através de questionário digital, tem empresas fazendo essa triagem hoje do colaborador por telefone, tem empresas fazendo isso por telemedicina. Eu estou aqui tentando elencar práticas que a gente tem visto, obviamente, pode ser que tenham outras e que nós não colocamos aqui, né? Informações, quer dizer, que são colhidas nessa triagem, ou seja, desde identificação, muito importante a questão dos sintomas, febre, tosse, falta de ar, né, que são os pilares aí para contribuir para a suspeita diagnóstica. Nessa triagem, quer dizer, muitos de nós já fizemos isso, a triagem dos fatores de risco, visando aí a observação se nós temos pessoas cardiopatas, pneumopatas, pessoas com problemas, com idosos, gestantes, né, que fazem parte desse grupo de risco. Informações de transporte, que nós entendemos que entender como é que o colaborador vem para o trabalho, aqui existe oportunidade de nós darmos informações educativas para ele no ponto de vista de contato e de higiene, né? Da mesma forma, habitação, o número de pessoas no domicílio, idoso, jovem, crianças, quer dizer, isso também gera oportunidades da gente prevenir, porque acho que todos vão concordar, existe um contínuo entre empresa, domicílio e empresa, e se nós minimizarmos o risco dele adquirir a infecção fora do ambiente de trabalho, eu estou também diminuindo e contribuindo para menor risco de infecção dentro do ambiente corporativo. O histórico de contato, que se eventualmente alguém tem um histórico recente de contato com alguém positivo, isso pode demandar um isolamento imediato. E, obviamente, eu acho que, diante desse cenário, muitas pessoas não têm se adaptado muito bem às condições de restrição, o próprio esse ambiente de incerteza cria questões hoje voltadas para a saúde mental. Então, uma triagem inicial, uma fotografia inicial do ambiente nosso de trabalho, através de ferramentas remotas, vai contribuir para que nós tenhamos uma estratificação de risco mais adequada e, consequentemente, protocolos de monitoramento e protocolos de testagem mais eficientes também, essa é a teoria que nós estamos defendendo. Aqui, acho que vale quando a gente fala de risco, a gente tem que enxergar um pouquinho do que é o risco individual e o que é o risco de saúde pública, né? Nós temos visto aí, ou seja, crianças, quando eu falo risco, aqui eu estou falando letalidade, risco de morte, tá? Quando nós estamos falando de crianças, praticamente esse risco de letalidade ou de morte é muito pequeno, assim como quando nós estamos falando de jovens sem fatores de risco. Quando a gente fala de idosos ou que tem fatores de risco, eu tenho um risco que gira entre 0,1% a 3%. Muitos de vocês vão me perguntar, mas nós estamos observando aí nas estatísticas do governo que a letalidade é em torno de 7, 10, dependendo do estado. É porque, na realidade, o índice de letalidade ele é medido a partir do número de pessoas positivas. Como o número de testes hoje, o número de pessoas testadas hoje é muito baixo, nós estamos identificando pouquíssimas pessoas positivas e, consequentemente, o denominador é muito baixo e eu vou ter uma letalidade maior nas estatísticas que nós temos aí. Mas estudos mais detalhados têm mostrado que o número de casos hoje, em boa parte das regiões, é no mínimo 12 vezes superior ao que nós temos hoje, o que levaria a essa mortalidade, essa letalidade em torno de 0,1% a 0,3%, mesmo em idosos, em pessoas com fatores de risco. Obviamente que vocês vão ver muitos indivíduos jovens, que a população também é mais jovem, aparecendo naquele ciclo de contaminados, até porque elas estão circulando mais ao longo fora dos ambientes domiciliares, né? No ponto de vista de saúde pública, que é o grande risco e é o maior risco, porque nós estamos passando, 5% dos infectados necessitam de internação, nós estamos falando que nós vamos precisar no Brasil de 5 milhões de internação. Então, ou seja, nós minimizarmos a contaminação, o contágio das pessoas para poder tentar
achatar a famosa curva que nós temos acompanhado no dia a dia, é minimizar o risco de saúde pública, é minimizar o risco, inclusive, da nossa empresa, tá certo? A partir do momento que a população, dentro de uma população maior, nós temos micropopulações e a empresa é parte dessas micropopulações, nós estamos falando aqui, então, de gestão de saúde populacional. Eu acho que é um pouco o compromisso da empresa, obviamente, é ter um compromisso com o indivíduo, mas as ações que nós estamos fazendo é para poder garantir a operação, a sustentabilidade do nosso negócio enquanto empresa. No monitoramento, quer dizer, a partir de definidos os grupos de risco, que nós vamos ver logo na sequência, no monitoramento adota-se, né, todos nós temos visto aí dentro das nossas empresas, medidas de proteção e de educação, que envolve não só etiqueta respiratória, higiene, lavar as mãos, álcool gel, distanciamento, contato, convívio social e familiar, ou seja, que nós fazem parte aí do escopo. Eu não vou detalhar tudo isso, porque a gente já, eu imagino que todos já estão envolvidos dentro desse contexto e familiarizados teoricamente com isso. Obviamente que no monitoramento é importante a gente estar monitorando os sintomas clássicos e a gravidade deles constantemente, porque um indivíduo que é assintomático hoje pode ser sintomático amanhã e ele sair de um grupo que está trabalhando para um grupo suspeito que não vai desenvolver as atividades dele uma vez como suspeito. Nós vamos ver isso lá na frente. Saúde mental é parte inerente desse monitoramento e o questionário inicial, aquela triagem inicial, ela é importante para poder definir acompanhamento dessa população à distância, e a gente tem visto várias iniciativas, até por telemedicina, hoje, no que tange a saúde mental para essa população. E um dos fatores mais importantes do processo de monitoramento é definir o isolamento, né, a quarentena dos indivíduos, dos nossos colaboradores suspeitos. Quer dizer, tendo feito a triagem, quer dizer, a gente classifica, né, essa população, e aí que é uma proposta, tá? Obviamente, isso pode ser feito de forma diferente, mas a gente entende que essa população ela pode ser dividida em indivíduos assintomáticos, os frágeis que estão submetidos a risco, os suspeitos e os graves, e a conduta, a intervenção que a empresa vai adotar, e a testagem também está vinculada a isso, e aí eu começo a criar a ponte com o diagnóstico, ela é importante, os protocolos que a empresa vai adotar depende dessa estratificação de risco. Se nós formos um pouco mais profundo nessa estratificação, quer dizer, entende-se como de indivíduo assintomático e que, por consequência, está apto a voltar ao trabalho, está apto a trabalhar, aqueles indivíduos que têm ausência de tosse ou febre ou dispneia, que é a falta de ar, nos últimos 7 dias. Por que nós estamos colocando isso? Porque tem indivíduos que estão voltando de férias ou está voltando de um período de paralisação. É importante que se ele teve febre ou tosse ou dispneia com menos de 7 dias, que ele complete os 7 dias para entrar numa categoria de assintomático. Esse indivíduo está apto ao trabalho, é muito importante que a gente crie estratégias de monitoramento, seja ela automática, seja ela... e hoje tem bots aí nos sistemas automatizados com inteligência artificial interagindo com o colaborador para poder identificar e monitorar durante esse período que ele ou está no trabalho ou está em casa. Tá? Canais de acesso, tem muitas empresas hoje que têm disponibilizado isso por via telefone, por telemedicina, não só a empresa, mas eu digo até algumas operadoras de saúde hoje disponibilizam isso para os seus beneficiários e as empresas hoje contratam a operadora e acabam tendo acesso a isso também. E, obviamente, o indivíduo assintomático tem que estar em constante orientações de promoção de saúde, higiene, contato e transporte. O indivíduo frágil é aquele de risco, né? Que nós colocamos, os idosos, os cardiopatas, os pneumopatas, as gestantes, os imunossuprimidos. Obviamente, esses indivíduos aqui categorizados como frágeis, eles, num primeiro momento, todos eles foram colocados no ambiente de isolamento, até porque eles estão suscetíveis a casos mais graves e poderiam estar tendo desfechos piores. Vale um parênteses aqui, a gente tem observado isso com várias empresas, nós fomos muito
muito agressivos, vamos dizer assim, ou não, talvez não seja essa a melhor palavra, mas nós seguimos muito à risca na determinação, isolamos todos os diabéticos, isolamos todos os asmáticos. Quer dizer, e eu acho que existe oportunidade aqui dentro da medicina do trabalho para poder subestratificar essa população agora no momento de retomada de atividades, que é o que a gente tem visto. Vou dar exemplo, um asmático que foi bronquite asmática na infância, nunca mais teve. Esse indivíduo foi isolado por conta dessa história. Então, a gente entende que se nós debruçarmos um pouco mais detalhadamente dentro desse ambiente do indivíduo frágil, do indivíduo sob risco, nós vamos encontrar ali indivíduos que têm um risco muito pequeno e que podem voltar ao trabalho também. Por isso eu coloquei essa subestratificação da medicina do trabalho. E, obviamente, medidas de orientação, monitoramento de sintomas, como a gente já tinha falado no grupo anterior, eu não vou ser repetitivo. Talvez esse é o braço mais importante, ou o grupo mais importante, né, que é o grupo suspeito, com o qual nós estamos lidando todos os dias e que nos coloca diante de uma situação de que a gente precisa definir o que fazer com ele. Né? Então, o indivíduo suspeito é aquele indivíduo com sintomas, né? Ou aquele que está voltando de férias ou está voltando de uma paralisação e que teve sintomas há menos de 7 dias. Então, esse seria o indivíduo categorizado como suspeito. Obviamente, todo indivíduo suspeito tem que estar em isolamento, né? E quanto mais precocemente eu tirá-lo do trabalho ou não deixá-lo entrar no ambiente de trabalho é importante, né? Medidas aí de promoção, que nós já falamos, monitoramento, que também já foi falado, e, obviamente, aí está na pauta a testagem, aí nós vamos conectar em cima disso aqui na sequência, quais os testes, falar um pouquinho dos testes e conectando para a testagem dos indivíduos suspeitos. Nós entendemos que para um uso, de uma forma geral, obviamente vão existir exceções, a gente pode discutir isso ao longo eu vou colocar algumas reflexões até o final da apresentação, mas de uma forma geral, hoje o indicado é que a gente teste apenas os indivíduos suspeitos, né? E aí a gente vai colocar sugestão de protocolos para isso lá na frente. Não é uma testagem em massa, a não ser que a gente tenha cenários ou situações específicas, como eu coloquei, que a gente pode pontuar mais à frente. E, obviamente, o indivíduo grave, que é aquele que está com sintoma de falta de ar muito limitante ao repouso, esse indivíduo não tem que permanecer nem em casa, ele tem que procurar uma instituição de saúde para poder possível, suporte de ventilatório, que é o grande problema dos casos mais graves com infecção por Covid. Quando a gente fala de teste, acho que esse era o ponto que todos estavam mais curiosos, até para a gente explorar isso um pouco mais, né? Eu vou ser um pouco simplista e tentar ser didático aqui, em separar esses testes hoje disponíveis em 2 grupos. O grupo de testes que detecta o material do vírus, ou o material genético do vírus, ou proteína do vírus. Tá? Então, esse é um grupo de testes que tem uma característica de fazer um diagnóstico mais precoce. Porque o grupo de testes que testam anticorpo, que testam imunidade, e, portanto, são os testes sorológicos, as famosas sorologias, onde o teste rápido, atualmente hoje disponível, se enquadra nessa categoria de testes, né, onde eu vou estar dosando os anticorpos. Então, normalmente, os anticorpos só aparecem, nós vamos ver isso mais na frente, no slide seguinte, mais tardiamente na infecção. Primeiro eu tenho contato com o vírus, eu sou exposto a material do vírus e meu organismo responde contra isso. Esse slide aqui talvez retrate um pouco disso do que eu estou falando com vocês. No eixo X, aqui embaixo, é tempo de sintomas. No eixo Y, né, os níveis, né, de acurácia do teste propriamente disso e da detecção. Então, quando eu estou falando do indivíduo que tem menos do que 10 dias de sintomas, né,
O exame mais indicado para poder fazer teste nessa fase é o RT-PCR, que detecta o material genético do vírus. Está chegando no mercado, a gente espera até do meio de maio para frente, um teste que mede a proteína do vírus, que merece ser validado, mas nós estamos esperando ansiosamente no sentido de que essa possa ser um acesso a uma ferramenta diagnóstica que se soma ao PCR e, consequente, dá a oportunidade da gente testar maior número de pessoas, porque, como todos sabem, o PCR hoje é uma metodologia muito refinada, ou seja, que poucos laboratórios têm condições de fazer, porque isso estava incubado nos centros de pesquisa dos grandes laboratórios do país e que acabaram virando essa plataforma para poder fazer PCR para diagnóstico de Covid. Então, separando em blocos, na fase aguda, mais precoce, antes do 10º dia, hoje é PCR. Sorologia é resposta imune, é produção de anticorpo. Eu tenho 2 tipos de anticorpo. O anticorpo IgM e o IgA, né, que são marcadores da fase aguda, tá? Aparece um pouco mais precocemente do que IgG, são nomes que a medicina dá para esses anticorpos, né, de tal forma que o indivíduo que tem o IgG é um marcador de doença mais aguda e o IgG, né, ele permanece no indivíduo por mais tempo e ele é aquele marcador de imunidade. Tá? Então, se nós entendermos isto, quer dizer, é difícil hoje um teste sorológico não é recomendado para poder fazer diagnóstico de doença aguda num indivíduo com 3 dias de sintomas, com 4 dias de sintomas. Quer dizer, a capacidade dele de detectar a doença aguda é a partir do 10º dia. Tá? E aí eu vou dar exemplos de testes que a gente teve, por exemplo, oportunidade de validar aqui no SEIB. Quer dizer, se utilizado precocemente, esses testes chegam a ter 78% de falso negativo. O que significa isso? Que se utilizado muito precoce, eu vou deixar de identificar 78% daqueles indivíduos que estavam positivos ou que estão infectados. Daí eu acho que traz um novo conceito aí, ou seja, teste sorológico não é indicado para poder fazer rastreio de quem está infectado, porque ele só vai aparecer o IgM e o IgG a partir do 10º dia, idealmente. Tá? Aqui é só para a gente poder consolidar essas informações do ponto de vista conceitual. Quer dizer, o RT-PCR está indicado para o diagnóstico de causa de etiológico, causa em pacientes sintomáticos na fase aguda, que eu mostrei lá atrás. Se ele der positivo, é infecção pelo coronavírus, tá certo? Se ele der negativo, não exclui infecção, porque o PCR pode ter falsos negativos em menor quantidade, mas existe. Então, quanto mais próximo ali do 4º dia, 5º dia de sintomas, mais sensível ele é para detectar a infecção. E, obviamente, ele a princípio indica a presença de PCR positivo nessa fase aguda, é uma indicação de transmissibilidade. Tá? Eu coloquei aqui em interrogação, porque tem casos que hoje o PCR está mantendo positivo por 30, 40 dias, e provavelmente ele não significa que essa pessoa está infectando outras. Isso aí é só fragmento de material genético do vírus permanecente na narina ou na via respiratória do nosso colaborador, do nosso paciente. Tá? Então, o teste positivo na fase aguda é altamente sugestivo de infecção, mas se eventualmente eu faço um PCR muito tardiamente, aí já e ele é positivo, há de se juntar outras informações clínicas, condições de contágio e combinar outras informações para ter um diagnóstico mais refinado.
Aqui a sorologia, só para a gente tentar simplificar na cabeça de todos vocês, eu tenho uma coluna IgM, na outra coluna IgG. IgM é marcador agudo, IgM é marcador que vai de imunidade protetora, vamos dizer assim, né? Aí depois nós podemos fazer parênteses em relação a isso também. Quem tem IgG e IgM negativos ainda não teve contato com o coronavírus, com o SARS-CoV-2, ou o contato recente sem ainda ter uma resposta imunológica. Tá? Então, isso aqui não exclui doença. Tá? Se eu tenho IgM positivo, ele está com infecção recente pelo SARS-CoV-2, tá? Porque é o primeiro anticorpo que normalmente aparece. Se eu tenho a combinação dos dois, eu estou num estágio um pouco mais na frente da infecção. Eu tenho uma infecção recente e estou começando a produzir anticorpos protetores. E se eu estou com a infecção só com IgG positivo, eu tive contato com o SARS-CoV-2 há algum tempo e hoje eu tenho anticorpos protetores contra essa infecção, de uma forma geral. Como eu coloquei, sorologia está indicado após o 10º dia, não faz sentido fazer isso antes, 10º dia de sintomas. E informações epidemiológicas, né, referentes à imunidade de rebanho em uma fase mais adiantada da epidemia pode ser uma das indicações da sorologia. O que nós estamos querendo dizer com isso? Eu dosar tardiamente, fazer sorologia tardiamente, pode nos dar aquela população que teve contato com o vírus, tá certo? E desenvolveu imunidade através de uma IgG positiva. Isso pode nos ajudar, né? Pode nos ajudar, ainda existe, como a infecção por esse coronavírus ainda é muito recente, né? Ou seja, nós estamos extrapolando informações de outras infecções, a presença da IgG, né, tardia, né, 30, 40 dias depois, nós poderíamos dizer que seria uma imunidade protetora, e aí, consequentemente, quer dizer, esse indivíduo que tem um IgG positivo é aquele indivíduo que pode estar mais na linha de frente, que pode estar mais em contato com o público, que pode, quer dizer, ele está menos suscetível, entende-se que ele estaria menos suscetível a pegar uma segunda infecção. Eu falei, entende-se porque a gente ainda não tem literatura o suficiente para poder afirmar isso categoricamente. Aqui é uma reflexão, né? Para que serve, assim, em relação a tudo isso, o papel do teste para a Covid-19? No indivíduo, ele vai ajudar a fazer diagnóstico diferencial, se é Covid, a infecção é por Covid. Se não for, eu posso pensar em outras causas, porque febre, tosse, também pode ser uma infecção por influenza, por exemplo. Uma coisa que é importante colocar, porque assim, o fato de eu dar positivo num teste para Covid não muda muito a conduta em relação ao indivíduo. Não muda, porque nós não temos hoje nenhum tratamento específico. E eu não vou querer aqui polemizar, né? Ou seja, todas existem várias pesquisas em andamento hoje, mas elas não são tratamento específico para o Covid-19, infecção por Covid-19. Então, ou seja, a conduta, o tratamento com uma pessoa ainda é isolamento, e nos casos situações mais graves, ele precisa de ir para o hospital para suporte ventilatório, observação, quer dizer, e obviamente tem outras nuances da evolução da doença que porventura vão necessitar de algumas medicações específicas para alguns casos na evolução. Mas nós não temos um medicamento hoje específico. Eu não estou aqui querendo nem entrar nessa discussão de tratamento, até porque eu não tenho tanto conhecimento disso, né? E também eu acho que ainda existe muita polêmica por trás, mas é mais para trazer uma reflexão do teste no indivíduo e no teste no coletivo, né? O teste no coletivo, feito no ambiente, e aí nós estamos falando de empresa faz parte do coletivo, determina condutas que são importantes. Detecção precoce, determina isolamento, freia a disseminação da doença na população como um todo e dentro da empresa, evita sobrecarga do sistema de saúde. Todos nós estamos nesse ecossistema, fazemos parte dessa população. Cada empresa é um cluster, é uma mini população dentro do ambiente maior.
E aqui eu trago eu vou trazer duas discussões, né, de protocolo de realização de testes para retorno ao trabalho. E aí eu faço e como vocês vão ver aqui nesse primeiro quadradinho, nós só estamos advogando, quer dizer, na alusão do conhecimento atual, testar somente os indivíduos suspeitos. Isso como regra geral. Obviamente vão ter exceções. Vou dar um exemplo. Eu tenho um funcionário único que trabalha numa determinada atividade e eu preciso, ou um médico, um profissional de saúde que não pode contaminar os seus pacientes. Então, existem cenários hoje de triagem, talvez em massa, ou num grupo de população específica, dependendo da atividade, da importância daquela pessoa na cadeia produtiva e atividade. Mas, de uma forma geral, é isso aqui que eu estou colocando. Colaborador com suspeita de Covid, né, sintomas, né, ou sintomático, ou aquele que está voltando de férias com sintomas a menos de 7 dias, esse é o suspeito, como nós categorizamos lá atrás. Esse indivíduo que está voltando de férias com sintomas a menos de 7 dias, aguarda 7 dias, ele volta às atividades, não precisa testar. O colaborador assintomático, sintomático, menos de 10 dias de sintomas, tá? O ideal é fazer o PCR, até porque a sorologia não é boa para menos de 10 dias. Nós discutimos lá atrás. Se o PCR der positivo, essa pessoa está infectada, ela precisa complementar a quarentena dela ou isolamento de 14 dias, e ela só retorna ao trabalho se tiver sem sintomas a 3 dias. Vamos dizer que com 14 dias ela ainda continua tendo sintomas, ela não volta. Ela tem que ter 3 dias sem nenhum tipo de sintomas. Se esse PCR der negativo, eu posso lançar mão de sinais e sintomas, aí a gente chama de critério clínico, se ele tiver mais de 7 dias do início dos sintomas, tá certo? E mais do que 2 dias sem sintomas, ele pode voltar às atividades. É uma volta rápida e segura ao trabalho, baseado em sintomas. Se ele não enquadrar dentro desse contexto, ele tem que completar o isolamento de 14 dias. Aqui embaixo, com mais de 10 dias, a gente faria sorologia. Aí, sorologia hoje tem disponível, eu acabei não falando isso, acho que é importante frisar aqui, a gente tem a sorologia feita de forma automatizada dentro do laboratório, entendeu? Então, que ela é quantitativa, e nós temos a sorologia teste rápido, que é feita com a coleta de sangue. Aí tem situações hoje de ser feita com a gota de sangue, mas idealmente a gota de sangue não é o melhor cenário de se fazer, tá? Porque você pode ampliar o aspecto de falso positivo. Então, ou seja, se a sorologia der positiva, essa pessoa está infectada e ela tem que cumprir o período de 14 dias de isolamento. Para ela voltar ao trabalho, ela precisa estar com 2, 3 dias sem sintomas. Se a sorologia der negativo, eu tenho que fazer PCR e seguir pela rota que eu já falei, não vou aqui repetir. Existe um cenário outro que pode ser adaptado a algumas funções, né, e com a necessidade da empresa de colocar o indivíduo de volta ao trabalho mais rapidamente, e aí, como eu falei, pode depender de atividade e da empresa, onde a única coisa que mudaria nessa proposta é que no indivíduo assintomático, eu doso o PCR com menos de 7 dias, tá? Em todo mundo com sintomas menos de 7 dias, sigo todo aquele caminho que a gente já tinha discutido anteriormente, e isso depois vai estar disponível para vocês gravado, então vocês têm condições de consultar. Eu entendo que talvez possa ser difícil memorizar tudo isso aqui agora. E se tiver mais do que 7 dias de sintomas, eu posso não testar o indivíduo. Isso é uma opção que também a empresa pode adotar. Se eu tenho um indivíduo sintomático, tem mais do que 7 dias de sintomas, não quero fazer sorologia, e o indivíduo, eu não estou tendo sobrecarga de necessidade de força de trabalho nesse momento de retomada, você pode manter o indivíduo isolado por 14 dias sem testar, pressupondo que ele tem o coronavírus, está infectado pelo Covid-19,
e ele volta às atividades depois de 14 dias, desde que 3 dias assintomático. Então, isso é uma provocação que eu estou fazendo para vocês. Obviamente, eu não sou dono da verdade aqui, até porque existe muito aprendizado aqui ainda para ocorrer, né? Nós estamos no início de uma pandemia, né? Então, ou seja, tem pouquíssima coisa ainda na literatura. Que eu estou dizendo aqui hoje, pode ser que amanhã não estou falando verdade mais, mas eu acho que esse é a alusão do conhecimento que a gente tem até hoje. E aí, para finalizar, eu só queria, como acho que a gente está trazendo uma bandeira de que a gente precisa fazer uma racionalização da utilização dos testes, né? Nós não estamos aqui defendendo nenhuma realização de testes de forma em massa, né? Eu falo testar todo mundo, todas as pessoas assintomáticas, por exemplo, não faz sentido, porque testar indivíduo assintomático é maior probabilidade de falso negativo. Falso negativo. Então, assim, primeira coisa, eu acho que na realização dos testes racional, ou seja, é importante que a gente tenha uma triagem e um monitoramento que encaixe com a testagem. Se nós tivermos uma triagem e monitoramento frágil, nós vamos gastar recursos de forma errada com testes laboratoriais. Então, se nós não tivermos essas duas primeiras etapas bem encaixadas e os indivíduos estarem bem triados e bem monitorados com as ferramentas que tem aí hoje disponível, entendo que boa parte de vocês estão fazendo isso, né? A gente não consegue ter a utilização de testes de forma racional. O tempo de evolução é importante, quer dizer, se eu tenho sintomas precoces, não adianta fazer sorologia, como a gente colocou, sorologia mais tardiamente. Então, fazer sorologia em indivíduos assintomáticos é gastar dinheiro. Em resumo, como triagem populacional, a não ser numa condição, e aí eu abro um parênteses, em uma epidemia, eu vou trazer, por exemplo, uma condição que a gente já está experimentando, essa experiência, né? O SEIBM tem operação em Manaus, em Belém. Quando você vai para as estatísticas de exames realizados lá hoje, 40% da população já está dando PCR positivo, mesmo sem sintomas, tá certo? Muitas vezes. E a sorologia tem pessoas já convertidas com imunidade detectada em 20% da população. Então, ou seja, talvez nesse cenário de uma epidemia já em estágio mais avançado, como Manaus, como Belém, como São Paulo, como Fortaleza, como agora também lá em Recife, quer dizer, talvez comece a fazer sentido eu ver imunidade para poder definir populações que teriam com menos risco e que elas possam ser expostas às atividades do dia a dia com mais segurança. Mas em cidades como Brasília, cidades como o próprio Minas Gerais como um todo, né, a gente tem visto uma frequência ainda muito pequena de casos e a população não está imune. Por exemplo, Brasília, por exemplo, para poder ter um teste sorológico positivo com algum anticorpo detectado, tem que fazer 400 testes. Então não faz sentido fazer sorologia em massa no ambiente de epidemia, de uma pandemia ainda, o número de casos ainda é muito pequeno. É importante ressaltar que tem indivíduos, né, que não desenvolvem imunidade. Então, tem gente que não produz anticorpo. Eu vou dar um exemplo de outra doença, né? Eu não sei se todos já ouviram falar, mas hepatite B eu vacino. Eu tomo contato com a proteína do vírus para que eu desenvolva imunidade. Tem muitos indivíduos que tomam vacina contra hepatite B e nunca vão desenvolver imunidade. Isso é uma resposta individual de cada pessoa. Então, vão existir pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, Covid-19, e que não vão desenvolver imunidade. Então, ou seja, ela pode ter tido contato, e a gente tem visto aí, ela não soroconverteu, ela não produziu anticorpos, é o que a gente normalmente pode ver em alguns casos, né? Obviamente, como eu falei, o estágio da pandemia define, talvez, critérios para a gente poder definir testes aí, como eu falei, Belém, Manaus, São Paulo, pode começar a fazer sentido triagem de acompanhamento de número de pessoas que estão num cenário de imunidade.
de maior proteção. E, obviamente, nem todos os lugares hoje têm recursos disponíveis infinitos, então depende muito da disponibilidade de recursos. E a gente entende também que a atividade da empresa e o indivíduo também são determinantes na estratégia do teste, né? Como eu coloquei, um profissional de saúde não pode se dar o luxo de atender um paciente contaminado. Então, talvez a estratégia de testagem no profissional, talvez não, a estratégia de testagem de um colaborador de saúde, ela tem que ser diferente de uma pessoa que está trabalhando num back-office de uma determinada empresa, quer dizer que a atividade dela não é extremamente essencial nesse momento. Então, ou seja, esse julgamento do tipo de atividade e do tipo de indivíduo que está ali sendo testado também é importante. Vou dar um exemplo, sem citar nomes, até por questão de confidencialidade, né, mas vamos considerar uma determinada uma mineradora, independente do local onde ela esteja, entendeu? E onde a quantidade ela está numa zona de altíssima infecção, né? E ela vai levar as pessoas para trabalhar na mina daquela cidade que tem altíssima quantidade de casos atualmente para um lugar remoto para trabalhar na mina por 2 semanas, 3 semanas sem parar, e ela ali, todo mundo está convivendo naquele ambiente. Ela precisa minimizar a quantidade, o risco dela de levar pessoas infectadas lá para dentro da mina e conviver naquele ambiente de alojamento conjunto. Então, ou seja, talvez nessa atividade de mineração, nesse cenário de estar num local isolado e não ter recurso de saúde eficaz, ela precisa minimizar seu risco. E aí talvez não, vale a pena nesse cenário fazer uma testagem em massa de PCR para ver se tem pessoas contaminadas, para garantir que a operação dela aconteça lá. Caso contrário, talvez ela tenha dificuldade de operar com segurança. Então, eu talvez tenha criado mais dúvidas do que dei respostas, né? Talvez, mas são algumas reflexões que ajudam a gente aí na decisão de melhor testagem. Eu entendo que nós estamos com várias pessoas aqui de diferentes setores, né? E a gente está aberto aí a discutir e responder perguntas conforme necessário. Bruno, obrigada pela apresentação, obrigada pela participação de todos vocês. Eu vou começar aqui com uma pergunta. Além de disponibilizar esses testes que você citou, quais são as principais ações do Grupo Sabin em relação aos seus stakeholders nessa pandemia? Bom, eu não sei, vou tentar falar de uma forma mais abrangente, né? Eu acredito, o Grupo Sabin hoje, dentro desse contexto da pandemia, né? Primeiro, acho que a gente tem uma preocupação com as pessoas, nossos parceiros hoje, no sentido de que a gente garanta uma sustentabilidade da cadeia com as pessoas que nós relacionamos, entendeu? Então, se nós estamos falando nisso, ou seja, a gente, quer dizer, entender ou conversar, que eu acho que nesse momento está todo mundo, muitas vezes, focado em custo, né? Custo, para poder falar em sustentabilidade, quer dizer, eu acho que nós temos adotado até por uma política da empresa, quer dizer, de estar muito próximo dos nossos stakeholders, dos nossos fornecedores, principalmente aqueles essenciais. E falando especificamente de teste, que eu não sei se a pessoa que fez a pergunta quer que a gente caminhe nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem aberto oportunidades, e aí vale para todos que estão aqui nesse seminário, né? Da gente poder discutir, quer dizer, casos específicos dentro de cada uma da peculiaridade de cada um de vocês, para que a gente possa, talvez, utilizar um pouco do conhecimento que a gente está adquirindo de interação com várias empresas e possa transferir esse conhecimento aí também para os nossos parceiros, para os nossos stakeholders dentro dessa cadeia, dentro desse cenário de pandemia, porque a gente entende até porque se não existir colaboração nesse cenário, esse cenário é bastante fértil e propício para a colaboração. Existe algum protocolo padrão de testagem e retorno ao trabalho já aplicado em outros países acometidos pelo vírus? Fala um pouquinho mais alto, Graciela, por favor. Se existe algum protocolo padrão de testagem e retorno ao trabalho que já foi aplicado em outros países?
A gente tem pesquisado muito essa questão de protocolo de retorno ao trabalho. Como eu falei, a gente tem que ver isso de uma forma muito individualizada, de acordo com a atividade da empresa, né, e do indivíduo também, como eu coloquei ali embaixo. Né, esse protocolo de testagem que eu apresentei aqui é um protocolo bastante racional, né, e assim, pé no chão, seguro, tá certo? Para que possa ser aplicado nas empresas, desde que a empresa esteja alicerçada, e aí foi a teoria que a gente está defendendo, ou seja, alicerçada numa triagem bem feita, num monitoramento bem feito. Porque eu vou dar um exemplo, se eu fizer PCR em todo mundo, hoje, da empresa, eu vou tirar uma fotografia e vou dizer, aqui X pessoas estão infectadas e X pessoas não estão infectadas. A conduta inicial é, quem não tiver infectado, trabalha. Quem tiver infectado, vai para isolamento. Só que a gente não pode esquecer que nós estamos diante de um filme, né? Isso é uma fotografia. Esse indivíduo que hoje testou PCR positivo, negativo, ele vai para casa amanhã, pega um transporte público, e na sequência ele tem contato com a família, ele volta para a empresa no dia seguinte e ele pode estar contaminado, você não tem controle sobre isso. Então, ou seja, como o cenário de retorno ao trabalho não pode ser vinculado única e exclusivamente à testagem, isso definitivamente, eu acho que a gente tem que ser muito racional em relação a isso. É importantíssimo que eu tenha um contínuo ali de triagem e monitoramento, principalmente, para que essas testagens sejam, para que a gente minimize o risco de ter pessoas contaminadas dentro do trabalho. Porque também nós não podemos afirmar que 100% dos casos a gente vai garantir, né, só com a testagem, que as pessoas não vão estar contaminadas, porque os testes têm suas falhas. Quer dizer, mesmo o PCR tem seus falsos negativos se aplicado em cenários inadequados. Tudo bem? Tem uma pergunta aqui que vai mais ou menos nesse mesmo sentido, que são os casos de trabalhadores que são assintomáticos, mas que tiveram contato com pessoas com o resultado confirmado, com PCR positivo. Qual seria a conduta para esses trabalhadores? A princípio, se alguém teve contato com um caso positivo, você precisa isolar. Aquela população precisa estar monitorada, ela precisa estar em isolamento e vai observar se tem sintomas. Então, eu estou num setor da empresa, onde trabalha ali 5 pessoas, apareceu um caso positivo, quer dizer, aquele ali é um cenário de você precisa, aquela pessoa isolada, e eu preciso monitorar todas aquelas pessoas que tiveram contato com ela de sinais e sintomas, e essas pessoas precisam estar também no ambiente de isolamento até que se prove o contrário, manifestação de sintomas ou não, tá certo? Se elas não manifestarem sintomas aí dentro de um prazo de 7 dias, muito provavelmente não vai ter, elas não se contaminaram. Daí a importância, quer dizer, e aí que faz parte das medidas, né? Porque eu vou ter pessoas, provavelmente muitos de vocês têm pessoas hoje contaminadas dentro do ambiente de trabalho, mas se eu tiver medidas de distanciamento e medidas de higiene adequada, uso de máscaras dentro do ambiente de trabalho, quer dizer, isso vai minimizar o fato de ter uma pessoa contaminada vir a contaminar outras, né? Limpar a mesa de trabalho, quer dizer, eu não vou aqui elencar todas elas, porque isso é de conhecimento público aí, está de fácil acesso a todos. Claudinho, pode perguntar. Agora uma pergunta do lado de cá, Bruno. Estou me perguntando, como é que é construído este algoritmo de monitoramento para o screening e se é possível customizá-lo com questões pertinentes ao PCMSO, que esteja harmonizado com o PCMSO, e se isso é possível ser integrado nessas informações, nesse painel, nesse screening. Vou usar a experiência que nós estamos tendo dentro de casa, que eu acho que é importante, até para a gente poder reproduzir e falar isso, o que nós estamos falando. Hoje, o Sabin tem uma ferramenta onde, a partir da aplicação de um questionário inicial, quer dizer que tem todos aqueles dados que nós colocamos lá de identificação, de sintomas, de saúde mental e todos aqueles dados de higiene, de transporte, de habitação. E, a partir daí,
estratificou os nossos colaboradores e a gente recebe periodicamente, por via de SMS, tá certo? Algumas partes educativas, tá certo? No que tange a contato, higiene, tá? E, paralelamente, quer dizer, os indivíduos, a gente está sendo monitorado pela possibilidade de sintomas. Se isso acontecer de forma digital, né, esse indivíduo, quer dizer, ele pode manifestar isso até a distância antes de vir ao trabalho, certo? E aí, consequentemente, ele é um indivíduo isolado. Obviamente que essa ferramenta é uma ferramenta bastante customizável, então, ou seja, qualquer input de informações adicionais ali dentro para atender demandas específicas de empresa, PCMSO, coisas nesse sentido, de alertas de PCMSO, que também é uma coisa que pode ser dor de algumas empresas, também faz sentido ser aplicado nela. É uma questão de customização e a flexibilidade que ela apresenta. E aí eu não tenho conflito de interesse, porque a empresa não é nossa. Graciela? Eu perdi a pergunta aqui que eu tinha selecionado. Peraí, só um pouquinho. Posso fazer mais uma aqui, então? Claro, claro, por favor. Achei essa pergunta super pertinente, até porque ela faz todo sentido no momento que nós estamos vivendo e com os atores que hoje estão interlocutando conosco, Bruno. A pergunta é: como conciliar a ansiedade dos executivos das empresas que precisam responder às suas lideranças com ações proativas versus os protocolos de gestão responsável dos exames? Eu entendo, assim, na visão do executivo, eu tenho, até para não ficar exposto a ter um indivíduo contaminado dentro da empresa e que possa contaminar outros e, consequentemente, eu entrar num ciclo negativo e que possa comprometer a minha operação, a responsabilidade dele é muito grande e ele, talvez, na cabeça do executivo, talvez eu testo todo mundo que eu preciso estar tranquilo, tá certo? Mas é importante dizer que testar todo mundo não está tranquilo porque os testes têm suas falhas, então começa por aí. Então, eu acho que segurança hoje, quer dizer, eu preciso até para efeitos trabalhistas, né? Eu acho que é importante colocar isso. Quer dizer, se nós demonstrarmos que nós temos um protocolo, uma coerência de protocolo, de triagem, monitoramento e testagem validados, né? E aí nós obviamente que isso pode ser individualizado para alguns casos, como eu falei, eu acho que nós estamos respaldados num ponto de vista de exposição, tá certo? Perante a justiça do trabalho, propriamente dito, que eu acho que esse é um medo de todo e qualquer executivo. Eu acho que a gente torna muito transparente para o próprio colaborador também, porque eu acho que ele está entendendo que a gente está tomando todas as medidas necessárias do ambiente de trabalho. E aí eu acho que precisa ter essa preocupação com EPI, proteção. Quer dizer, no nosso caso, por exemplo, que estamos na indústria da saúde, quer dizer, o nosso atendente hoje usa máscara, que N95, aquele que corre usa capote impermeável, entendeu? Ou seja, a gente tem os cuidados, a gente está minimizando ao máximo aquilo ali, mas nós estamos falando do micro-organismo que a gente não vê, né? E, consequentemente, quer dizer, que a gente coloca a mão em todos os locais, que a gente tem hábitos que muitas vezes contribuem para que a gente possa estar levando a disseminação da doença. Então, ou seja, eu acho que o executivo tem que ter essa preocupação de garantir essa cadeia, né, que a gente colocou, para que ele, obviamente, para que ele possa responder à altura, né, porque está usando um protocolo adequado para não se ficar vulnerável lá na frente. Agora, obviamente, na alusão atual, acho que é isso que a gente tem. Obviamente, outros conhecimentos vão acontecer, né? E cada empresa tem a sua peculiaridade no ponto de vista de atividade. Tá certo? Tem empresa que está mantendo uma home office, todo o back-office dela, call center virou distância, quer dizer, ele só tem o pessoal da linha de frente. Tem gente que está combinando teste com medição, aferição de sintomas e temperatura na entrada de uma fábrica, na entrada de uma
de uma construção. Então, ou seja, obviamente você vai adotar medidas que são peculiares ao colaborador na atividade onde ele está, né? As construtoras, por exemplo, têm feito um pouco disso, né? Ou seja, eles têm feito triagem, muitas vezes remota, e 100% da população é triada sintomas e temperatura na entrada da obra. Se alguém ali tem qualquer coisa suspeita, não entra na obra, certo? Ele volta para casa e passa a ser monitorado como caso suspeito, e aí toma-se a decisão se vai testar ou não mediante protocolos que a empresa padroniza para esse sentido, né? Porque também a empresa pode tomar decisão num caso que está sintomas brandos, ela pode, se ela puder manter o indivíduo 14 dias em casa em isolamento sem testar, ela também pode, mas ela precisa entender que ela está deixando uma força de trabalho 14 dias em casa. Se ela tem necessidade de colocar ele para trabalhar mais precocemente, aquele indivíduo suspeito, ela pode testar para poder tentar construir um protocolo acelerado mediante critérios clínicos. Tem uma aqui exatamente sobre construção civil. Em caso de setores que não pararam suas atividades, como a construção civil, qual o protocolo recomendado quando surgirem funcionários contaminados? É necessário ou indicado uma testagem em massa dos demais? Assim, as empresas, seria muita ousadia da minha parte falar qual é o protocolo da construção civil, mas assim, as empresas da construção civil que nós temos conversado, é isso que eu coloquei. Eles estão, todos os colaboradores estão sendo monitorados com relação aos sintomas, tem canais que a empresa disponibiliza por telefone, da própria operadora, que muitas vezes a operadora daquela empresa também disponibiliza esse serviço, telemedicina, quer dizer, para que ele possa a qualquer momento fazer contato, estando em qualquer lugar que ele esteja, entendeu? Mesmo em casa, à noite, 24 horas, ele pode manifestar e ter contato com relação àquilo, com aquela ferramenta de interlocução. E para entrar no ambiente de trabalho, ele precisa ter todas as medidas, ele é checado por sintomas, interrogado em relação aos sintomas e tem a temperatura aferida. E, obviamente, dentro da obra, tem os devidos cuidados também, quer dizer, para que ele se policie no que tange a contato, uso de máscara, entendeu? Talvez tentar separar um pouco as atividades. Aí, como eu não sou especialista na questão, não sei o quanto que dentro de uma obra você consegue minimizar essa questão do distanciamento, né, para que a obra consiga continuar fluindo. Tem muita pergunta perguntando sobre isso, sobre testar todos. Fazer uma triagem de testes em todos os colaboradores? Falando, se nós não temos teste para testar todos, não faz sentido testar todos, não é racional testar todos. E eu estou falando isso como laboratório, né? Parece eu não tenho, a gente não faz sentido, acho que é usar racional. A não ser que a gente tenha, como eu coloquei, exemplo dessa mina, como eu coloquei, possa ser que faça sentido fazer um corte um transversal na empresa, numa empresa de Manaus, por exemplo, onde a epidemia já está bem avançada, fazer um corte de sorologia daqui uns 20, 30 dias para poder entender quem é que já desenvolveu anticorpos contra a doença, e aí, consequentemente, essas pessoas, teoricamente, estariam livres de novos contágios, estariam protegidas e, consequentemente, facilitaria esse rótulo de protetor, poderia facilitar com que as empresas definam diretrizes de onde essa pessoa pode estar trabalhando ou não, tá? E para evitar as contaminações internamente. Agora, em ambiente, por exemplo, no exemplo de Brasília, que é o cenário que nós estamos vivendo muito aqui também, ou seja, o índice de infecção é muito baixo. Quer dizer, testagem em massa não faz sentido, né? Eu vou dar um exemplo agora que pode dar segurança, que talvez, até para ilustrar um cenário, a gente está discutindo com a empresa de eventos sobre como é que nós vamos retomar a indústria de eventos. E ela está discutindo a possibilidade, talvez, de testar com PCR um dia antes, todas as pessoas, antes de entrar no evento, e ela vai fazer checagem de sintomas e temperatura na entrada do evento.
Quer dizer, isso minimiza o risco e ela vai ter medidas ali dentro de distanciamento, as pessoas vão sentar separadas, é um pequeno evento e ela vai começar a estressar um pouco essa retomada das atividades de evento dentro desse contexto. Então, nós estamos discutindo isso, é um ambiente. Então, assim, a gente coloca à disposição, eu entendo que são várias indústrias, né? Acho que os nossos contatos, a gente tem condições de divulgar, tem LinkedIn, e não é difícil a gente acessar o Sabin. A gente se coloca à disposição das empresas para a gente poder auxiliar nessa discussão. E aí eu estou falando, é uma discussão salutar mesmo, sem conflito de interesse. Nós não estamos falando trazer colaborar com essa discussão de uma testagem mais adequada para a sua atividade, para aquela cidade, para aquela região, né? Eu acho, e para aquele indivíduo, talvez, né? A gente está disposto a fazer isso para poder, que a gente não vai conseguir exaurir, né, com certeza, todas as possíveis situações aqui, né? E muitas vezes eu não tenho a experiência de determinados mercados ou atividades, e aí essa troca de informações faz com que a gente possa contribuir para um protocolo mais assertivo para atender necessidades daquela população. Mas definitivamente, eu acho que categoricamente, como padrão testar todo mundo não faz sentido. Você está vendo uma fotografia e de amanhã existe um contínuo, né? Porque o único teste que vai excluir possibilidade de contaminação de uma outra pessoa é a presença do vírus. E ele é feito pelo PCR. Então, hoje você pode não ter, amanhã você pode ter, porque você contaminou por um contato externo à empresa. Então, não dá para fazer PCR todo dia, né? Eu posso trazer também um exemplo da saúde, né? Tem hospitais, exemplos são bons porque eles acabam ilustrando, né? Mas existem hospitais hoje que estão discutindo protocolo de cirurgia segura. Ninguém quer fazer cirurgia em hospital, né? Então, não estou dizendo também que é o protocolo mais adequado, mas já começa a se discutir isso. Então, eles estão testando, eles fazem monitoramento de sinais e sintomas de todas as pessoas que fazem parte do grupo cirúrgico, que estão envolvidos na cirurgia, desde técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, né? E o paciente. E eles estão testando, por exemplo, médicos, profissionais de saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem, de 15 em 15 dias com PCR. Tá? E depois, alguns, dependendo da região, estão associando a isso a sorologia. Se a sorologia converter e ele passar a produzir imunidade, aí eles param de fazer a utilização do PCR e a pessoa não testa mais. Então, é uma forma de garantir aquele grupo que está envolvido na cirurgia e dar segurança para as pessoas que têm que fazer cirurgia e elas não sejam contaminadas. Então, é um exemplo de uma indústria que a gente também teve a oportunidade de discutir e está envolvida no dia a dia. Um ponto de certeza é quando a gente tem alguns testes positivos, né? Sendo PCR ou sendo sorológico, é aquilo que tira a dúvida. Ou está doente, ou teve contato e já está na fase de convalescência, né? O teste negativo está ajudando pouco agora, não está resolvendo muita coisa. Sem dúvida. Claudinha, tem mais alguma pergunta? Finalizamos aqui, né? A minha. Finalizamos. Eu estou tentando olhar aqui também, não consigo. Profissionais de saúde assintomático. Tem chance do PCR dar falso positivo. Eu estou vendo uma aqui, né? Quer dizer, a chance de um falso positivo PCR é pequena, entendeu? Até porque como chama, o Prime que a gente utiliza para detecção, né? A Graciela é mais técnica do que eu na questão do laboratório, mas o Prime que a gente utiliza para poder fazer a detecção do RNA do vírus é algo específico daquela cadeia que nós estamos mapeando. Então, ou seja, nesse sentido, um falso positivo, essa possibilidade, na medicina não dá para falar que nunca, né? Mas a probabilidade é muito pequena, né, Graciela? Exatamente. Foi desenhado a partir do RNA do vírus, deste vírus, do SARS-CoV-2, não é nenhum outro coronavírus, é exatamente esse. E, além disso, a gente
fez testes com outros casos positivos para outros vírus respiratórios, e tivemos todos os resultados negativos dentro dos controles negativos. Então, a especificidade é de 100%. Tem alguém aqui que me provocou, é meio polêmico, eu vou ler, mas qual a minha opinião em relação à liberação de testes rápidos em farmácia? Obviamente que assim, eu não quero fazer reserva de mercado, eu acho que a gente só precisa entender como é que são as aprovações dos testes rápidos no Brasil, e aí a partir, eu acho que cada um tira a sua conclusão, né? Eu acho que nessa avalanche da pandemia, quer dizer, nós tivemos vários testes rápidos, sorológicos aprovados no país. Aprovados, eu falo registrados, a palavra correta é registrado. Porém, muitos dos testes não foram validados, tudo bem? Então, ou seja, o fato, nós não temos condições de dizer que um teste que vai ser utilizado em farmácia foi validado para poder definir qual que é a sensibilidade e a especificidade dele, porque o grande risco desse teste, como a gente falou, fazer exame sorológico, que é os testes rápidos, como triagem, e aí tem-se muito medo, né, de que forma isso vai ser utilizado, né? Se ele for feito como forma de triagem, vai dar muito falso negativo, e a gente vai ter muito indivíduo contaminado que deu negativo. A gente está vendo isso com os testes rápidos por aí, em outros cenários que estão sendo feitos fora de farmácia, independente de onde esteja. Outro aspecto do teste rápido é a forma com que um laboratório executa e a forma que um local de drive-thru ou point of care faz, que é o caso da farmácia. Você pode pegar uma gota de sangue e colocar lá naquele teste rápido para poder fazer análise. Eu sei que nem todos são da área técnica nesse webinar, ou seja, eu vou colocar um sangue vermelho lá dentro uma gotinha de sangue dentro daquela, a gente chama de um sabonetinho, uma espécie de um sabonetinho que tem um orifício. E aí, a partir dali, aparece uma mudança de cor, igual um teste de gravidez que normalmente se compra em farmácia. Só que, assim, o anticorpo que está sendo testado está dentro do plasma, que é parte do sangue, tá? Se eu pego um sangue total, que é a parte vermelha, a parte mais clara do sangue, vamos chamar assim, que eu chamo de plasma, e coloco ali, eu estou sujeito a ter mais falso negativo quando eu uso o sangue total. O laboratório, quando faz o teste rápido, ele não é rápido de 30 minutos, igual a população está acostumada a entender. Ele leva o sangue para o laboratório, centrifuga o sangue, separa a parte vermelha da parte clara, tá certo? E ele pinga a gota naquele teste rápido do plasma, que é onde estão os anticorpos, e aí eu consegui fazer uma separação de coisas que possam estar contaminando aquela análise. Então, ou seja, é um pouco diferente. Aí as conclusões de cada um podem ser tiradas a partir dessas informações técnicas que eu estou dando. Volto a dizer, se utilizados com testes adequados, dentro de indicações adequadas, acima de 10 dias para quem está sintomático, ou tardiamente numa situação para ver imunidade e o teste seja validado, acho que nós não temos nada contra em relação a isso, independente de ser feito em farmácia ou qualquer outro local que esteja preparado para poder fazer. Aí a decisão aí eu não vou polemizar Anvisa, vigilância, porque eu acho que não vem o caso. Aqui eu estou vendo uma mensagem, uma pergunta, diferença entre testes sorológicos quantitativos e qualitativos, né? O teste qualitativo é o teste rápido, porque ele só muda a cor, tá certo? Então, ou mudou de cor ou não mudou de cor. Esse é o teste qualitativo. O teste quantitativo, eu doso a quantidade de anticorpos no sangue. Isso é feito de forma automatizada dentro do laboratório e ele é feito, você pode dosar tanto IgM quanto IgG, quanto um outro marcador de doença aguda, que é IgA, tá certo? Obviamente, entende-se assim, que esses testes sorológicos quantitativos são superiores no ponto de vista de performance do que a maioria dos testes rápidos disponíveis.
ainda falar para vocês que é melhor do que todos os testes rápidos, eu acho que é difícil porque nós não temos todos os testes validados hoje de testes rápidos no mercado. O que existe hoje, existe um grupo de laboratórios no país, de onde o Sabin faz parte, Sabin, DASA, Fleury, AIS, tem a própria Fiocruz, tá certo? O Pardini, que são os grandes laboratórios hoje que tem soroteca de exames positivos, e eles estão nesse pool combinando, eles estão validando esses testes. A gente faz parte disso, né? A gente já tem um teste rápido que a gente tem utilizado em alguns cenários, né? Pequenos, que foi validado internamente, tem uma performance um pouquinho inferior ao teste quantitativo que nós estamos que a gente tem atualmente, que é a metodologia de quimiluminescência, né? Tem uma pergunta aí, como saber quais os testes validados? Então, dos registrados, a gente validou 2 tipos de qualitativos, 2 marcas, na verdade, e validamos uma marca do sorológico, que são os testes automatizados e quantitativos. E de PCR, a gente tem 2 marcas também validadas em produção. Eu não sei se a pergunta é nesse sentido. Acho que é importante. Tem uma outra aqui que eu achei interessante também. Vacina da gripe faz com que o teste sorológico possa dar positivo? É uma boa pergunta. A gente sabe que, como nós estamos dosando anticorpos, né, esses anticorpos podem reagir contra outras proteínas que não são só proteínas do vírus propriamente dito. Então, ou seja, a gente pode ter, quer dizer, anticorpos produzidos contra vírus da influenza, contra a dengue. Nós estamos vendo pessoas que produziram anticorpo contra a dengue que está dando teste positivo para a Covid no ponto de vista de teste sorológico, tá certo? Então, vão existir falsos positivos também, o que a gente chama de reações cruzadas do teste sorológico de Covid com outros vírus, né? E eu acho que serve até de alerta, né? Porque essa interpretação é muito importante, principalmente para o cenário que nós vamos passar agora sazonal, né? Que é das infecções respiratórias e a própria dengue também, que tem aparecido por aí. A gente já teve casos de reação cruzada para dengue. Vacina, existe algumas especulações em relação a isso, mas a gente não tem isso ainda muito bem materializado, tá certo? Mas é uma possibilidade. Tentando ver algum outro aqui que a gente não tenha respondido. Eu estou vendo aqui uma pergunta, qual a diferença entre quimiluminescência, ELISA e imunocromatografia, né? Ou seja, quimiluminescência e ELISA são métodos quantitativos para poder quantificar anticorpos. E o imunocromatográfico, como o próprio nome diz, é o teste rápido que só muda a cor, tá certo? Em relação ao PCR, eu estou vendo aqui algumas perguntas nesse sentido. Quer dizer, é uma plataforma hoje que ela não consegue atender o Brasil inteiro, né? Porque, como eu falei, são poucos os laboratórios do Brasil que fazem isto, e a gente ainda está enfrentando um outro problema, é que como a gente deu azar, né? Vamos dizer assim, se eu posso dizer que deu azar, que a pandemia nos Estados Unidos veio concomitante com a nossa aqui no Brasil, né, epidemia. Então, boa parte dos produtores hoje de testes mais confiáveis, aí a Graciela acho que pode dar alguma coisa em relação a isso também, porque ela está envolvida nisso no dia a dia, muito mais do que eu, mas esses fornecedores são dos Estados Unidos, aí nós estamos falando Abbott, Roche, e esse pessoal está produzindo muito fortemente para o mercado americano. Então, o mercado brasileiro, o Brasil, tem sofrido com altas e baixas de fornecimento de insumos para poder atender a demanda de PCR. Especificamente o Sabin, a gente passou por dificuldade de insumos em alguns momentos, mas a gente em nenhum momento parou a nossa operação do PCR, né? Ou seja, a gente tem atuado e feito PCR no Brasil inteiro, obviamente tentando racionalizar o uso, tentando ter uma indicação mais precisa para que a gente não utilize ele em indivíduos que não precisam e deixam de fazer isso em outros indivíduos, né, que realmente necessitam.
O áudio estava fora. É isso mesmo que a gente tem batido nessa tecla, né? De usar o teste certo no momento certo. E aí a gente racionalizar recursos, né? O PCR tem, mas não tem para todo mundo. Então está chegando em quantidades bem reguladas em vários laboratórios. Então a gente está tendo que fazer uma otimização dessas rotinas. Então tem semana que tem o suficiente para fazer tudo que entra e tem semana que a gente passa um pouco de sufoco aí para liberar todos os resultados. Exatamente por isso, porque Estados Unidos está ainda epicentro da doença e muitos fabricantes demandam os insumos de lá e muita coisa está ficando presa lá, não sai de lá para vir para cá. Nossa vontade era, inclusive, ter vários tipos, né, Bruno, em várias regionais, ter na ponta um PCR rápido, fazendo isso nas capitais onde a gente atende. Mas, por enquanto, não foi possível. Eu recebi uma pergunta aqui que eu acho que é importante, que é assim, podemos ter segurança de que após 7 dias de isolamento, sem sintomas nenhum, posso retornar a este funcionário sem risco à contaminação? Veja bem, se eu estou diante de um indivíduo suspeito, ele a priori tem que cumprir 14 dias de isolamento e 3 dias sem sintomas. Se ele fizer o teste de PCR e o teste der negativo, tudo bem? E ele tiver 7 dias do início dos sintomas e 3 dias assintomáticos, ele pode voltar, mas ele tem que fazer o teste. Voltar com 7 dias sem fazer nada não é recomendado, tá certo? Num caso suspeito, que teve sintomas. Eu acho que isso é importante porque isso é um divisor de águas, até de segurança e é uma coisa fácil de aplicar, né? Por isso aqui tem uma pergunta boa, essa a gente já viu algumas vezes. PCR positivo por 40 dias, tá certo? E o indivíduo assintomático não sente mais nada, tá? E a IgM e a IgG dele, a sorologia, não deu nada, tá? A gente tem observado vários casos com PCR mantendo prolongadamente positivo. O que a gente tem, e eventualmente nem o soro converteu, eu acho que aí a gente tem 2 explicações. Ou a gente está dentro de um cenário que a pessoa não produziu anticorpo e ela está com vírus presente durante mais tempo, é uma possibilidade. Obviamente, eu estou falando isso do ponto de vista de exames, mas a gente tem que ver a clínica do indivíduo também. Mas o que parece mais provável, pelo que nós estamos vendo, até através de uns estudos bem recentes que acabaram de sair, é de que o vírus normalmente permanece ali no organismo de forma que ele é infectante por em torno de uns 8 dias, e o que a gente encontra depois é resíduo de vírus sem ter possibilidade de infectar. Então, talvez esses PCRs positivos durante muito tempo tenha a ver que eu estou detectando resíduo de vírus não infectante na via aérea do indivíduo. Isso eu estou falando isso porque os estudos, até para a gente aprofundar nisso, alguns estudos estão saindo e quando você coloca essas secreções em meio de cultura para ver se o vírus cresce, o vírus não cresce. Então, aquilo ali é um material sem vida, vamos dizer assim, né? Então, a partir do 8º dia. Obviamente que necessita mais aprofundamento em relação a isso, mas essa é a interpretação, e esse estudo é bem recente, de uma revista chamada Nature. Eu acho que é isso, né? Acho que... Quer finalizar aí, Claudinha? Aí depois eu também dou minha palavra, eu acho que fica à vontade. Só agradecer, eu acho que foi um encontro riquíssimo. Vamos aguardar vocês nos próximos, né, Bruno? Vamos fazer... A fórmula tem dado muito certo, são encontros... Tenho recebido aqui os feedbacks através do Q&A, de como foi bom, como foi rico esse encontro. Existem muitas outras perguntas, a gente não consegue responder a todas, mas na medida do possível a gente manda para o Dr. Bruno, ele faz essa resposta, né? Nós temos aí
os e-mails, os endereços, a gente tenta atender a todos vocês, e agradecer pela oportunidade de poder compartilhar um pouco mais aí da nossa vivência, da nossa experiência, como é que as coisas estão andando por aqui. Muito obrigada a todos, mais uma vez. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação. Peço desculpa aí se eu não li todas as perguntas, mas a nossa intenção era tentar agrupar a maior parte das perguntas e falar de uma forma geral sobre o nosso conhecimento e a nossa experiência. Obrigada, Bruno. Foi ótimo. Eu acho que esclareceu bastante dúvida que estava aqui no nosso chat. Bom, eu também quero fazer meu agradecimento. Obrigado aí. Eu acho que avançada a hora já também. Acho que todo mundo aí é bem participativo. Acho que foi muito bom essa troca de conhecimento. Nós estamos aí à disposição para colaborar com todas as empresas, com todos os médicos do trabalho. Você tem muitos médicos do trabalho aí, a equipe de saúde e segurança. Isso também para nós é aprendizado, então, ou seja, a gente trocar informações e tentar ajudar e adaptar dentro do cenário de vocês. A gente está à disposição, a nossa equipe também, tá? Independente do local onde vocês estejam, aí eu acho que tem um representante nosso aí de norte a sul, né, do país, e conte conosco, né, e vamos sair juntos aí dessa pandemia com muita colaboração, né, e certamente mais fortes e com muito aprendizado, tá bom? Obrigado, agradeço a todos. Um bom feriado aí, um bom final de semana, né? Obrigada, dia do trabalho que não vai ser o dia do trabalho, né? Obrigada. Valeu,